O ano era 1974. Garoupa foi o primeiro campo com volume comercial para a produção de petróleo descoberto no litoral norte do Rio de Janeiro. No ano seguinte veio a descoberta do Campo Namorado e em 1976 em Chova. Mas a produção comercial só começou em 13 de agosto de 1977. Foi a comercialização em larga escala que deu visibilidade à Bacia de Campos. Na época, a produção inicial era de 10 mil barris de óleo por dia. A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira e um dos maiores complexos petrolíferos do mundo. Ela se estende desde Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio. Uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. A Bacia de Campos foi o celeiro de inovações tecnológicas e projetou o Brasil no cenário internacional como líder em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas. A Bacia de Campos sempre foi um polo de inovações, onde a Petrobras implementou tecnologias que mudaram a indústria de petróleo e gás offshore. E a área ainda tem muito potencial a ser desenvolvido e continuará sendo estratégica para o país. O potencial de produção fez com que a Petrobras instalasse a base administrativa em Macaé. Nos anos 2000, a bacia atingiu o marco de 1 milhão de barris de óleo por dia e correspondia a 80% da produção do país. Por abrigar a maioria das empresas do setor offshore, Macaé recebeu o título de capital nacional do petróleo. O ouro negro trouxe o desenvolvimento para a região. Nos últimos 10 anos, Macaé cresceu economicamente cerca de 600%. E em 2017 veio um novo marco, que regula esse mercado e que abre a bacia, abre a exploração do óleo e gás para novas companhias. Ou seja, o mundo inteiro investiu no Brasil. Com o desenvolvimento vieram também os problemas sociais. Nas últimas 2 décadas, o crescimento populacional deu um salto de mais de 100%. Uma das consequências foi o processo de favelização em áreas da cidade. Atualmente, existem 34 comunidades carentes em Macaé que ainda não receberam investimentos em infraestrutura. A gente entende que nesse momento de retomada, a gente tem que estar atento à qualificação, a programas de fomento, para que essa economia comece a se organizar e a gente consiga começar a recolocar os postos de trabalho, olhando também o desenvolvimento urbanístico, que se fará necessário para que a gente tenha uma cidade organizada para essa evolução, para esse novo momento e para onde a gente quer chegar. Com a crise internacional do petróleo, em 2015, o preço do barril caiu vertiginosamente. Uma das consequências foi a queda nos investimentos em exploração na bacia. Atualmente, a área produz 710 mil barris de óleo por dia, o que representa 25% da produção nacional. A crise trouxe uma onda de desemprego. Mais de 65 mil postos de trabalho foram fechados nos últimos 7 anos. Mas investimentos em Poços Maduros dão um novo fôlego ao setor. Em Macaé, por exemplo, a recuperação é observada no balcão de empregos. O município é o terceiro no estado em número de vagas de empregos e fechou o primeiro trimestre deste ano com geração de mais de 1.700 postos de trabalho. A gente observa, de acordo com dados até mesmo do CAGED, uma recuperação econômica no município. Então a gente vê já uma diferença entre admissões e desligamentos superior a 3.800, então a gente teve mais admissões do que desligamentos, diferente do que veio acontecendo nos últimos anos. A gente observa isso também dentro da nossa secretaria, com um aumento no número de atendimentos. Então a gente fez em junho 700 atendimentos, julho fizemos 636 atendimentos e agora no mês de agosto, só na primeira semana, 525 atendimentos. Um dos destaques foi a construção civil, que admitiu 3 vezes mais que desligou no acumulado dos 3 primeiros meses do ano.
Apesar disso, a indústria do petróleo ainda tem grande participação na geração de emprego e renda na cidade. A gente viu uma taxa de decrescimento durante os últimos anos, principalmente reflexo da crise do petróleo, depois reflexo da crise sanitária que a gente está enfrentando no país, mas em 2021 essa realidade mudou. Então, com o reaquecimento da economia local, a gente observa aí um reaquecimento também das vagas, da procura de vagas e da oferta de vagas na área offshore. Novos investimentos na Bacia de Campos estão por vir. São cerca de 280 poços produtores e 29 plataformas marítimas em operação, que produzem tanto no pós-sal quanto no pré-sal. Entre 2021 e 2025, a Petrobras prevê investir 13 bilhões de dólares em negócios na bacia, sobretudo para a revitalização de campos de petróleo. A Petrobras investindo em novos campos, em otimização de plataformas. Isso ela tem até por obrigação legal, aumentar a recuperação aumentar o fator de recuperação dos campos maduros, em especial aqueles campos que já estão em declínio. Também temos o pré-sal da Bacia de Campos, que ainda foi muito pouco explorado, e o epicentro do pré-sal é aqui. Porém, a gente ainda tem a região como um todo hoje como um grande polo energético. A gente tem termoelétricas vindo para Macaé, Campos, Porto do Açu, que vai também girar a economia, transformando a região como um todo como um grande polo energético para o Brasil.